Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Chegamos na edição 123. Galera, eu tô rindo, mas eu acho que na verdade eu tô coringando. Essa é a expressão correta, porque o nervoso que o New Orleans Saints faz a gente passar, semana vem, semana vai. Eu não aguento mais gravar podcast de derrota, não aguento mais passar raiva com esse time. Mas seguimos, né? Seguimos, a gente vem agora de uma derrota pro Falcons, né? Nosso maior rival. Ou seja, a pior derrota que pode acontecer pro Saints na temporada. E vamos lá, né? Vamos lá, porque a gente não abandona mesmo assim. Vamos tocar o barco aí pra começar mais um podcast e falar, desdenhar aí. Desdenhar não, né? Até falei a palavra errada. Vamos desmembrar mais uma derrota aí do New Orleans Saints. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, de praxe aqui, vou começar esse podcast apresentando os nossos convidados. Tenho mais uma vez comigo aqui o Fábio, que é parceiro. Quase todas as gravações minhas aqui como host foi o Fábio como convidado. Tá sempre aí à disposição para falar do Saints. E aí, Fábio, tá preparado para falar de mais uma derrota? Se podemos dizer assim. Boa noite a todos. Fala Ivan, Irones. Muito bom estar aqui de volta. Falar mais uma derrota do Saints, né? Complicado demais, né? Preparado nunca estamos, né? Ainda mais falar sobre o Saints, porque uma semana joga bem, outra semana perde. Então, vamos falar muito sobre essa derrota, que não passa só dos jogadores, né? Passa dessa comissão técnica que é horrível e de um GM, Mike Lomas, que é mais ruim ainda, mas vamos falar aí ao longo do nosso podcast. Bom, além do Fábio aí, que já deu uma ideia de quanto a gente vai falar mal hoje de novo, estamos aqui com o Irones. O Irones aí, companheiro também, que além de torcedor do Saints, é corintiano, assim como eu. Então a gente sabe muito bem como é sofrer como é derrotas, como é recentemente perder clássicos. E a gente, dando um spoilerzinho, a gente tá gravando antes do jogo do Corinthians. Eu acho que é até pra gente ter um pouco de sanidade mental. Irones. Bom, mais uma derrota do Saints. Mas essa aqui, sei lá, mais do mesmo, né, cara? Boa noite pro ouvinte, boa noite Ivanzito, boa noite Fábio. Cara, assim, é mais do mesmo, de certa forma. Só que você perder para um rival e do jeito que foi, com ele simplesmente dominando você, né, no sentido esportivo da coisa, que fique claro, é horrível. Você fica remoendo aquilo por dias e mais dias, né? E sobre o sentimento aí que nos une, né, de só torcer para times ruins, não é nem o sentimento de torcer para times ruins, né, mas sim o de tomar decisões erradas, né? Então, fica aí a reflexão, tá? E, enfim, né, vamos tá falando um pouquinho do Saints agora, né? Mais tarde ali a gente sofre ali um pouquinho
pelo outro time, né? E assim a gente vai levando a vida, né? Porque nem tudo que a gente quer a gente consegue. Pois é, fruto das nossas escolhas. E é isso aí, essa é a grande equipe aí que vai falar mais uma derrota do New Orleans Saints. Bom, eu vou começar aqui fazendo os nossos merchans aqui de sempre, né? Vou começar aqui com pedindo para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no Mundo Rudete, o nosso Facebook, o Saints Brasil, no Twitter, o Saints Brasil 09, o nosso blog, o mundorudete.com. Também vou falar para vocês seguirem as meninas do Flor do Superdome. Mandar um abraço já aqui para Jéssica, né? Que essa teoricamente seria a semana dela, sendo a host desse podcast, mas felizmente ela teve um final de semana muito melhor que o nosso, né? Foi assistir o show da Taylor Swift, então tô dando aí essa semaninha de folga para ela. E foi bem melhor, foi a melhor coisa que ela decidiu fazer nesse final de semana, porque se ela tivesse assistido esse jogo, eu tenho certeza que ela estaria com muita raiva, assim como todos nós ficamos. Eu vou passar as estatísticas aqui, mas algumas estatísticas mentirosas. O Saints, ele consegue trazer estatísticas mentirosas para campo aqui. A gente perdeu o jogo por 24-15 e não tente fazer contas mirabolantes. Os 15 pontos do Saints foram 5 field goals. A gente não conseguiu fazer um touchdown no Atlanta Falcons. Um time com uma defesa no máximo mediana. Então é uma situação muito complicada. Se você pegar o total de jardas, o Saints teve 444 jardas contra 396 do Falcons. Jardas correndo atrás do placar. Jardas que não se converteram em touchdown. Jardas que chegavam na red zone e ou tínhamos uma interceptação, ou tínhamos um fumble, ou a gente chutava um field goal. Tivemos mais jardas de passe que eles. Eles nos dominaram no jogo terrestre. Bijan Robinson e Tyler Allgeier acabaram com o jogo, né? Literalmente, né? No final da partida eles acabaram com o jogo. 228 jardas somadas aí para os jogadores do Falcons, além do Desmond Ridder, né? Que também correu bem com a bola, para variar. É isso, o Falcons teve 25 first downs contra 22 do Saints. A eficiência na terceira descida deles foi de 50%, enquanto a gente não chegou perto disso. Um sack cedemos só, apesar de ter cedido uma pressão em boa parte do jogo da linha ofensiva. Demos apenas um punch. Cara, é bizonho você olhar essas estatísticas aqui, ver o quanto o Saints teve até 31 minutos de posse de bola contra 28 do Falcons e ainda assim conseguiu sair sem nenhum touchdown. Vou começar com você, Irônia, já que você é o convidado. Qual o culpado? Vamos começar aí pelo ataque, né? Porque a gente tem muita coisa para falar mal da defesa também. Vamos começar no ataque. Qual o motivo do Saints ter saído aí de Atlanta sem ter feito um touchdown aí neste domingo? Cara, eu diria que é um grande milkshake de chorume com um pouquinho de urânio enriquecido, com outro pouquinho de material radioativo, né? Tudo isso batido num liquidificador, né? E a gente tem justamente o resultado aí que tivemos, né? Cara, eu vou tentar trazer aqui alguns pontos, tá? Do que culminou, né? Nessa nossa performance, assim, patética, né? Do nosso ataque, né? Principalmente, né? Já começando aqui com o que diz respeito à nossa eficiência na red zone, né? A nossa eficiência ali passando ali das 50 jardas, né, do meio do campo, do logo ali que fica no meio do campo. Cara, assim, a gente tem um QB que tá, sabe, não sei o que acontece, não sei o que influencia ele, não sei, enfim, qual que é o problema, né, que ele vem enfrentando ali, né? Somado a isso, a gente tem também um coordenador ofensivo que, assim, eu não tenho, eu acho que é o terceiro podcast que eu participo na temporada, e cara, não dá, eu cansei de falar do cidadão, tá? Eu não vou nem mencionar o nome dele, né? E cara, de novo, eu bato na mesma tecla.
o nosso ataque, as skill positions do nosso ataque, elas não são ruins. Não são ruins, cara. Se a gente coloca todos esses nossos jogadores em qualquer outra franquia, cara, em qualquer outra, por pior que seja a franquia, sei lá, a gente tira aqui o Chris Olave, o Camara, o Taysom Hill, cara, bota na mão do Washington Commanders, bota todos esses caras lá no Washington Commanders, sai algo muito melhor. O Washington Commanders, sei lá, ele estaria brigando pela divisão ali, junto com o Eagles, junto com o Cowboys. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Então, somando tudo isso, cara, que aconteceu, né, essa falta de eficiência de ir lá e capitalizar as campanhas ofensivas, né, e justamente, né, esses 15 pontos aí foram 5 field goals. Enfim, é extremamente frustrante, cara. Eu acho que a gente conseguiu chegar no nosso limite, né? E o pior de tudo, a gente tá simplesmente negligenciando. Eu acho que eles viram isso como algo de bom, né? Algo que não, nosso time tá conseguindo chegar no ataque, talvez um ajuste aqui, um outro ajuste ali, um outro ajuste aqui. Mas, cara, já se vão 12 semanas, né? Já se vão 12 semanas aí, faltam mais, sei lá, 5 jogos, né? Se minhas contas aqui não estiverem corretas, né? Sei lá, a cabeça até para de funcionar nesse momento. E, cara, é 5 jogos aí que falta e a temporada simplesmente foi jogada no lixo, né? Por pura negligência, cara. A gente vê aí outras franquias, né? O Steelers, né, demitiu ali o coordenador ofensivo. Teve uma outra franquia também que demitiu o coordenador ofensivo, que não me recordo agora, né? O Panthers também praticamente mandou todo mundo embora, né? E a gente vê tudo acontecendo, né? Inclusive, até na própria temporada passada, né? Foi algo ali tão ruim quanto, né? E ninguém faz nada. Então, é isso, sabe? Já começo com esse desabafo até longo aí, para tentar achar aqui alguma explicação, né? Para passar esse sentimento para o ouvinte, né? Que creio que seja igual ou similar aí. Bom, eu tive na minha cabeça que eu não ia falar muita coisa nesse podcast, eu ia mais ser o mediador mesmo, até para não me exceder no sentido das reclamações. Eu já falei bastante no último podcast sobre a minha insatisfação quanto ao ataque no geral, né, comandado pelo Pete Carmichael, quanto ao time, né. E assim, para soltar um palavrão é 2 palitos, né? Então, eu não vou pontuar muito no que a gente tá falando. O Ioannis colocou muito bem aí. Mas, Fábio, teve o começo ali, o Ioannis falou da parte da Red Zone. Eu acho que é algo importante a gente chegar nesse ponto aí, até para você falar do que você achou do ataque, porque a Red Zone é um problema que o Derek Carr teoricamente trouxe com ele, né? É um quarterback que veio e todo mundo assim, ó, tá vacinado ali desde os tempos do Raiders aqui, ó. Esse quarterback tem problemas na Red Zone. Ponto. Até que ponto você acha que isso passa pelo Derek Carr? E já aproveita aí e pode soltar os cachorros aí com o que você tiver vontade de falar do ataque do New Orleans Saints. É porque assim, falar sobre Derek Carr, né? A gente conhece ele desde 2011, né? Se eu não me engano, ele foi draftado. E ele tem esse problema, né? Muitos diziam que Derek Carr não tem uma linha ofensiva com grandes talentos. Quando ele tiver isso, ele vai melhorar seu desempenho. E assim, o ataque do Saints tem talento, né? A gente tem uma linha ofensiva muito boa. A gente tem corredores, um dos 2 melhores, tipo um top 10, que é Alvin Kamara e Jamal Williams. Que para quem não se lembra, Jamal Williams foi um dos melhores running backs da temporada passada. Então assim, será que Pete Carmichael
tem muita culpa, como a gente coloca? Ou será que a gente tem um QB que eu sou o culpado muito de, no início da temporada, se empolgar demais com ele? Mas será que ele é um QB que levará a gente para os playoffs? Levará a gente para o Super Bowl? Porque Mick Lomas, nosso GM, ele pensa muito no presente, né? Ele não pensa muito no futuro. Então, ele queria montar um time para ir para o Super Bowl. Mas será que ele pensou em ter um QB que levasse a gente para esse nível que a gente tanto sonha e espera? É muito difícil, velho. A gente tem um ataque que tem talento. A gente tem um Taysom Hill que tá fazendo uma boa temporada. A gente tem Alvin Kamara, a gente tem Chris Olave, Michael Thomas tá machucado. Mas a gente tem até o Etienne Perry, a gente tem Kendrick Miller e tem Jamal Williams. Mas o time não rende, pô. O time não consegue definir. E muito passa pro Pete Carmichael, que é um cara que tá no passado, pô. É um cara que é um coordenador ofensivo que não tem criatividade. É absurdo, pô. Tem jogadas que às vezes a gente não entende. Às vezes a mesma jogada. Às vezes a defesa da equipe adversária já sabe as jogadas que o Saints vai fazer. Porque já é característica dele de anos, essa jogada. Desde o Drew Brees, há uns 5, 6, 7 anos. Então, assim, é absurdo falar de Pete Carmichael. Mas muito passa por a gente ter um Derek Carr que é sempre, próxima temporada ele vai ser bom, próxima temporada vai ser bom, e nunca é, véio. É um cara que ele é um QB ok pra baixo, ele não é um QB ok pra cima como o Goff do Detroit Lions, sabe? O Saints fez uma escolha precipitada, uma escolha errada, porque pra mim ele não vale 32 milhões de dólares por ano. Eu acho que nem metade disso ele vale, porque ele não tá demonstrando nada disso dentro de campo. É uma situação muito complicada. O Saints obviamente não vai desistir do Derek Carr agora, e também não vai desistir do Derek Carr ao final da temporada. Eu literalmente ainda não joguei a toalha a defender o Derek Carr. Eu ainda acho que, não sei se muito disso é conformismo, né, de que não vai ter muito o que fazer, mas eu ainda acredito que ele consiga render tendo os coordenadores, né, corretos para conseguir fazer com que ele renda, né, como eu acho, né, que muito QB de sistema rende na liga, então isso acaba fazendo com que eu coloque um pouco mais a culpa no coaching staff. Porém, eu acho que a gente já está tantos podcasts, né, falando mal aí do coaching staff, falando com razão, tá? A gente não deve parar, a gente deve inclusive aumentar. Porém, até para dar uma diversificada, né, não dá para os jogadores ficarem sendo tão omissos assim, né? A gente sabe que, obviamente, é difícil para eles, né, às vezes tomar uma posição ou falar alguma coisa em algum sentido, né, contra a própria instituição, mas as atuações acabam dizendo por si só, né, em alguns momentos aí de omissão, acaba sendo um pouco complicado. Eu vou deixar aqui agora, eu não sei se alguém tem mais algum ponto negativo para falar do ataque antes da gente passar para a defesa. A gente vai estruturar esse podcast em ataque, defesa, e aí depois a gente vai falar das lesões, passar um pouco sobre o que movimentações ou não movimentações do Saints e falar um pouquinho do próximo jogo. Então, como a gente já vai passar para o outro lado da bola, só queria ver com vocês aí se vocês têm mais algum ponto a acrescentar do ataque, se querem falar alguma coisa bem, alguma coisa mal, aí já aproveita e fala agora para a gente mudar para o outro lado da bola aí que a gente tem bastante coisa para falar mal também. Porra. Cara, eu quero só completar aqui, né? Enfim, a gente desceu a lenha aí, né, nesse início, mas ainda que a eficiência, né, dentro da Red Zone tenha sido medíocre, né, a gente tem que exaltar também, né, algumas pequenas coisas, né, que foram interessantes, né, no nosso ataque.
Como você mesmo trouxe, né, Ivan, no início aí, na introdução que você fez, os números mentem, né? Mas de certa forma, tem que exaltar também o esforço que vem sendo feito por parte do próprio Derek Carr, né? Eu acho que assim, foram 304 jardas ali, né? Teve a Pick Six, né? Que, enfim, eu não vou me estender muito sobre ela, né? Mas cara, 304 jardas ali passadas, né? O Olave teve 114, né? Dessas jardas aí, a mais longa foi de 51. Então, o Taysom Hill também ali, aparecendo em aquela recepção que ele fez, quase que a la Randy Moss também foi sensacional, né? E cara, isso tem que ser exaltado, né? Eu acho que a gente já vem falando, né, ao longo de toda a temporada, o Chris Olave, ele vem, né, sendo o cara do ataque, né, enfim, ele vem sendo o protagonista de fato ali no nosso corpo de recebedores, né, ali nas skill positions. Então é um talento que eu espero de verdade que o New Orleans Saints, como organização, né, olhe para esse talento, né, que a gente tem, que caiu ali no nosso colo no draft, e que cuide, né, da carreira do Chris Olave, né, que ele fique aqui por muitos e muitos anos, né, que construa algo ali ao redor dele, né, que dê para ele ali uma comissão técnica digna, né, porque é um moleque diferente, né, claramente dá para ver que ele vai ser aí, né, um dos grandes aí wide receivers da liga, né, já é para mim, né, no meu coração aqui ele já é, mas a gente tem que exaltar, assim, a temporada como um todo, né, que o Olave vem fazendo aí com a gente. Concordo tudo que o Uranis falou. Chris Olave, eu acho que foi no podcast que eu tava com o Ivan, que eu falei que Chris Olave era um dos melhores jogadores do Saints, se não era o melhor, mas aí eu lembrei que tinha Camara, mas assim, Chris Olave para mim é um ponto positivo e ele tem que ser lapidado, ele tem que ser cuidado, porque a gente na nossa liga, a gente tem o Justin Jefferson do Minnesota, a gente tem vários outros wide receivers que fazem diferença na liga, e Chris Olave ele vai fazer muita diferença, como tá fazendo, né? Temporada passada a gente já falava que era para ser o novato do ano, pelo menos o top 3 ele não foi, então esse ano ele já tá mudando de patamar, ele para mim já é um dos melhores da liga, e ele vai se tornar ainda mais, então o ponto positivo para mim desse ataque é Chris Olave, que ele é diferenciado, ele é um cara que ele lê as jogadas muito bem, ele sabe muito bem para onde correr, ele sabe buscar os espaços. Então, um cara que, sinceramente, daqui a uns anos pode mudar o patamar do Saints e já está mudando, né? Então, é um cara muito importante pro nosso ataque e principalmente pro nosso conjunto da nossa equipe. Pois é, Chris Olave aí é um brilho aí no meio do caos. Bom, vamos passar para outro lado da bola. Eu vou passar para vocês falarem aí da defesa. Vou começar com o Fábio dessa vez. Vou só falar uma coisa. Para mim, o jogo terrestre foi o diferencial, né? Porque tanto que o Desmond Ridder não fez nem números bem interessantes, assim. Ele teve apenas 13 de 21 para 168 jardas e 2 interceptações. Aí do ponto positivo da defesa, não tem como não falar do Tyrann Mathieu, né? Que tentou fazer com que o Saints não perdesse o jogo. Conseguiu as 2 interceptações e... bom, fez a parte dele, né? Uma pena que o resto não conseguiu ajudar dessa maneira. Mas o jogo terrestre, né? Bijan Robinson teve 16 carregadas para 91 jardas e um touchdown, média de 5.7. Enquanto Tyler Allgeier, né?
teve 10 carregadas para 64 jardas, isso aí é fácil fazer a conta, né? Uma média de 6.4 jardas por carregada. E até o Cordarrelle Patterson ressurgiu das cinzas aí, eu acho que ele não estava nem aparecendo direito essa temporada. E aí fez 8 corridas para 43 jardas, também teve uma média muito boa, além do próprio Desmond Ridder, né, que correu 7 vezes para 30 jardas. O Bijan Robinson ainda pegou um touchdown recebido, né? O Drake London também fez uma boa partida lá do lado deles. Fábio, por que o Saints não tá conseguindo mais parar o jogo terrestre dos adversários? Mas é difícil falar, né? Eu vi as entrevistas pós-jogo e Ken Jordan, Davis, eles falaram muito na questão da defesa estar muito espaçada, né? Só que eu acho que todos os times hoje que vai jogar contra o Saints, eles vão jogar pela corrida terrestre. Porque eles sabem que abre o carão. Não é possível que todo mundo veja, menos o nosso coordenador defensivo, porque o Saints contra o Jaguars foi corrida terrestre, e contra o Indianapolis Colts ontem, o jogo de domingo foi uma barbaridade. E a gente tá falando de um ataque do Atlanta que há 2 semanas atrás trocaram de QB, botaram o QB reserva, depois botaram o QB titular, tá um caos, tá uma confusão, e parecia que eles estavam jogando como se fosse um dos melhores times da liga, contra a defesa, que eu repito, no começo da temporada era muito boa, mas depois do jogo contra o Texans, a gente caiu muito de produção. E eu acho que a questão da idade pesa muito. A questão dos desfalques também pesa, mas eu acho que muito passa pela nossa, como é que posso dizer, não velhice, né? Mas a experiência. Acho que as corridas terrestres mostram muito que a gente tem uma defesa um pouco lenta, que os caras passam voando e a gente não tem reação. Por mais que as lesões que ocorreram da nossa defesa tenha se agravado, mas muito se passa pela lentidão muito da nossa linha defensiva, que todos os times que a gente enfrentar daqui para frente vai usar as corridas terrestres, vai usar muito essas jogadas, porque sabe que pode ser fundamental para a vitória. E a gente não está conseguindo neutralizar isso. E no começo da temporada a gente conseguia neutralizar, a gente conseguia fazer pressão contra os QBs adversários. A gente não está conseguindo fazer blitz, a gente está conseguindo fazer nada. E isso é muito preocupante, porque os Saints, essa temporada passada e outras temporadas atrás, era uma defesa muito forte que ganhava jogos. E a gente está perdendo jogos muito por causa da defesa. Então é preocupante isso. De fato é preocupante, né? A gente ainda teve o azar aí do coaching staff que é ruim, de Atlanta, ter descoberto, né? Na verdade, depois de tanto pressionado, né? O Arthur Smith falou que ia utilizar mais o Bijan Robinson e ele deu conta do recado e sobrou. Irones, óbvio que eu acho que a gente já falou em vários podcasts aqui, eu acho que você pode... Isso eu acho que é o calcanhar de Aquiles da defesa do Saints, é a linha defensiva, né? Ela é muito abaixo dos outros setores. Você pode até, obviamente, falar sobre isso, mas a pergunta que eu queria fazer vai na linha, vai um pouco da linha defensiva, mas é mais no cenário geral da defesa, para você começar a falar um pouco. A defesa que a gente viu no começo da temporada, que ainda assim era uma defesa que mostrava suas deficiências, né, na linha defensiva principalmente, mas que era uma defesa que conseguia maquiar isso muito bem. Aquilo ali é a defesa do Saints? Ou você acha que a defesa do Saints das últimas semanas, né, é de fato o que a gente deve esperar para o restante da temporada? É essa defesa que cansada, essa defesa que vai sofrer para conseguir deixar o time em campo para vencer os jogos? Você acha que agora caiu na real ou a gente tem potencial ainda para voltar ao que já foi nessa temporada? Eu acredito que tem o potencial, sim, Ivan, para
para a gente voltar ao que foi no começo, né? Mas ao mesmo tempo que eu acredito que eu acho que dá, né, para a gente voltar ao mesmo patamar do começo da temporada, preocupa o fato da gente estar voltando de uma bye week, né? Então, justamente esse termo que você usou, né, uma defesa cansada, né, como a nossa, como a que se mostrou nesse último domingo, é uma defesa que volta de uma bye week, cara. Então, assim, a gente vê ali o jogador, né, postando no Instagram que foi não sei aonde, que foi em jogo da NBA, que fez ação aqui e ali, fez pedido de casamento, né, pra namorada e não sei o que lá. E, cara, beleza, é um direito dos caras. Eu tô quase que um torcedor organizado, né, mas sem problema. Cara, assim, é uma defesa que descansou, né, de fato ali, né, e, cara, e volta daquele jeito, de calça jeans, todo mundo, né? E assim, Atlanta, com todo respeito, né, não tem ali uma das melhores linhas ofensivas, né, da liga. E se a gente olhar, né, o papel ali, né, o plantel do Saints defensivo, é injustificável o fato da gente não ter registrado um sack no Desmond Ridder, que é um QB extremamente inconstante ali, né, que, como o Fábio mesmo disse, né, é um cara que foi colocado no banco, né, por 2 semanas seguidas, se eu não me engano, que o Heineken jogou 2 semanas seguidas, ou foram 2 ou foram 3, tá, não me recordo muito bem, mas, cara, por que a gente não consegue mais pressionar o QB? Né, a gente dá todo o conforto pro quarterback adversário, e aí é óbvio, né, que o cara vai ter números incríveis, né. Beleza que foi o Desmond Ridder, não conseguiu produzir tanto ali, né, foram 168 jardas, um touchdown, né, mas, cara, ainda assim eu não entendo, sabe, passa pelo fato de ser uma defesa teoricamente velha, né, e que não consegue mais, assim, cara, o jogo tá mudando, né, os times, eles estão se rejuvenescendo, né, então a gente vê diversos jogadores de linha ofensiva, né, os caras são jovens, os caras são ágeis, os caras estão cada vez maiores, né, e a gente ainda segue com os mesmos jogadores, assim, que estagnaram no tempo, né, que já não conseguem mais a performance de antes, né. E só para fechar aqui, né, falando aí sobre a ineficiência, né, da nossa defesa contra o jogo corrido, né, do adversário, a gente atualmente, nesse momento, né, terça-feira, dia 28/11 aqui, a gente é a 23ª defesa da NFL contra jogo corrido, né, a gente tá num pace, né, num ritmo aí de ceder 124 jardas por jogo, considerando apenas jardas corridas, né? Então cara, isso aqui é surreal. Isso aqui é algo assim que preocupa, sabe? Que passa pela nossa cabeça talvez aposentadoria do Demario Davis, né? E também passa, eu creio, né, na minha reles ignorância aqui, que uma defesa eficiente contra o jogo corrido, ela começa justamente na pressão dos jogadores da linha, né, dos jogadores que estão ali no pass rush de fato, né. Então, cara, se você vence ali um interior da linha e você consegue ali, sabe, avançar ali no momentos instantes depois ali do handoff, você vai conseguir talvez ter a chance ali de fazer o tackle, né, ou de compartilhar o tackle ali com algum jogador que venha de trás, né. Então, é uma junção de fatores aí que leva justamente a essa ineficiência, né, e que prejudica a gente aí no que diz respeito aos resultados positivos, né. Então, concluindo, né, eu acredito que, né, contando aí com o talento individual, né, de toda a unidade, eu acredito que seja possível sim voltar a outro patamar,
mas que é muito preocupante, sim, tudo que aconteceu aí nesse último fim de semana. Certo, só para trazer para vocês aí, o maior problema que eu vejo dessa queda do jogo terrestre é que o Saints, na verdade, o carro-chefe da defesa do Saints durante muito tempo foi a defesa contra o jogo terrestre. Tanto que das temporadas, 4 temporadas, foi temporada de 21, 20, 19 e 18, o Saints frequentou o top 5, né, de melhores defesas contra o jogo terrestre. E aí no ano passado a gente já deu uns pouquinhos sinal de declínio, quando a gente acabou apenas na 24ª posição. E assim, o que eu tô querendo dizer é que o declínio ele não é de agora. Ele já mostrou que era para acontecer antes, já estava acontecendo antes, e o Saints manteve, né? O Saints perdeu alguns jogadores aí da linha defensiva. Obviamente tentou trazer ali o Brian Brzee no draft e já sabia que esse era um problema da equipe, mas acabou não fazendo o suficiente, né, para que a gente tenha um grupo que com jogadores jovens que consigam dar um descanso. Não é nem uma crítica em si ao Ken Jordan, ele merece as críticas, obviamente, se chegar com todo respeito, é claro, mas é o tipo de jogador que você precisa moldar, na idade que ele tem, assim como o Demario Davis, mas o Demario Davis ainda rende melhor, mas no sentido de que o jogador está numa idade que você já deve ter ao menos um substituto que você consiga dividir snaps com ele, porque ele vai conseguir render bem, só que jogando metade dos snaps que ele costuma jogar. Obviamente o Saints teve a lesão, né, do Peyton Turner, e aí já entra mais o Isaiah Foskey também, acho que já também aparentemente não é o que a gente imaginava até agora. Tiveram aí alguns upsets, né, o Saints tentou, mas eu não sei até que ponto o staff não pode ser culpado, porque a gente já tentou Davenport, tentou agora o Peyton Turner, que é outro injury prone, aí vem aí o Isaiah Foskey, que até agora também não rendeu nada. A gente tentou correr atrás do Jason Pierre-Paul, que ele até chegou a jogar, para ter noção de quão desesperado tá o Saints em questão da linha defensiva, e ainda assim não trouxe resultado, né, muito pelo contrário. Jason Pierre-Paul já até foi embora agora, mas, cara, isso me soa muito a falta de planejamento, assim, efetivo. Obviamente as lesões, e até a gente já pode passar para isso, só para dizer aí, com estatísticas, que eu lembro que eu coloquei no pré-jogo, o Falcons tem média de 3 sacks cedidos por jogo, ao menos tinha, né, até essa última semana. É um time que, vai ceder sacks, e a gente conseguiu fazer com que eles parecessem uma linha ofensiva elite. Então, obviamente, né, a gente tem todos esses problemas, e para piorar, temos as lesões, né? Já viemos para essa partida aí com a notícia de que o Marshawn Lattimore e o Michael Thomas estavam na Injury Reserve, né? Então, faltam 3 semanas aí ao menos que vamos ter o desfalque desses jogadores. Tivemos mais problemas, né, nessa partida. Vocês podem me ajudar aí. Eu vou lembrar do Rashid Shaheed, né, o próprio Chris Olave também, que os dois estão como improváveis, né, para jogar a próxima partida. Tivemos lesão do Eric McCoy, né, só que eu acho que ele voltou ainda durante o jogo. A defesa também a gente teve lesão, se não me falha a memória. Bom, podem completar aí se vocês souberem mais nomes, mas eu até tentei dar uma procurada aqui, não achei uma lista completa. Mas o final do jogo ali, a gente teve que colocar as nossas expectativas na mão de Lynn Bowden Jr. Foi bem, tá? Dentro do possível ele foi bem, mas não dá pra confiar nesse tipo de jogador. O quão vocês acham que as lesões, aí vocês podem ficar livres aí pra falar um de cada vez, aí na ordem que preferirem, o quão vocês acham que essas lesões podem atrapalhar os Saints nessa briga pela divisão? Porque, por incrível que pareça, né, mostrando quão ruim é a nossa divisão, perdemos a liderança, mas ainda assim estamos mais do que vivos na briga. As lesões podem ser aí um ponto-chave pra gente acabar não garantindo uma vaga na pós-temporada? Sinceramente, o complicado dessas lesões em si é que a gente não tem reservas à altura, né? E isso é normal.
que a gente tem um jogadores com patamar acima e, obviamente, os reservas ele tem que ser um nível abaixo. Mas eu digo em questão de suprir a ausência mesmo. E o complicado é que a gente tem um banco de reservas. O titular em si ele já tem carências, né? E aí com lesões isso agrava muito. E aí a gente não tem um banco de reservas à altura. Então isso pode pesar demais para a reta final dos playoffs, mesmo que eu ainda acho que a gente vai se classificar nos playoffs, porque o Atlanta tem uma tabela meio complicada. Então as lesões podem prejudicar demais, pode. Mas não são lesões graves. Na prática, não são lesões graves. Então isso pode até que daqui a 2 semanas ou 1 semana o jogador volte e tenha jogado em alto nível, né? Então as lesões em si eles podem prejudicar demais, mas se for lesões simples pode se resolver na mesma semana. Então vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que possa vir a prejudicar bastante, né? Não na questão de tirar o cara do jogo, né? Mas sim de miná-lo ali, né? De ser um determinante ali, né? Para a performance individual dele, né? Então, preocupa bastante, né? E até que a gente estava indo bem, né? A gente chegou ali em 11 semanas, né? Não tivemos ali tantas lesões sérias, né? Do elenco como um todo, mas para quem já está acostumado, né, que via ali o Michael Thomas se machucando na semana 2, né, até que fomos bem aí, né, nesse período. Mas eu acredito que as lesões elas possam vir a ser um fator determinante, sim, né. Mas vamos torcer para que não, né? Vamos torcer para todo mundo se enrolar aí no plástico bolha, né? Ao longo desse descanso aí, que possa voltar aí a treinar, né? Principalmente, cara, sem o Michael Thomas já complica um pouco, né? E sem o Shahid também já vai ser difícil, né? E sem o Olave aí eu não vejo para onde a gente possa ir, né? Não acredito que a gente vá muito longe, né? A gente vai ter que começar a assinar free agency uns caras aleatórios da CFL para justamente encher ali o depth chart, né? Mas vamos que vamos. Espero que não seja um fator determinante aí para nos afastar da briga, né? Exatamente, tomara que não. Acho que a gente não vai se afastar da briga porque os outros times são muito ruins, então por mais que a gente não queira ganhar a divisão, os outros também não querem. E aí, antes de falar um pouquinho só do jogo mais difícil que o Saints vai ter essa temporada, porque é o time mais difícil que a gente vai enfrentar, no sentido de talvez o melhor time, né? E ainda assim, isso mostra o quão fraco é o calendário do Saints. Mas que, no geral, a gente tem... o que me preocupa quanto às lesões é isso. Que com o time 100% quase, né? Ou pelo menos sofrendo um pouco com lesões, a gente já não ganhou. Imagina com o elenco desfalcado. E aí, além do mais, vai ter mais uma desculpa, né? Pra esse coaching staff que adora dar desculpa. Você falou de contratar jogador da CFL... E também, além de jogador da CFL, às vezes a gente tenta contratar aposentado, né? Como foi o caso do Jason Pierre-Paul, basicamente. E o Saints, o coaching staff muito competente do Saints, na ideia de mostrar que está fazendo alguma coisa, depois de perder o jogo fazendo 5 field goals, decidiu, nesta terça-feira, fazer um workout com kickers, entre eles o Mason Crosby. Vocês acham que a gente devia chutar a bunda do grupo? Eu pergunto porque realmente eu acho que não. Eu acho que ele não é um kicker confiável. Eu não acho que ele é um cara nível assim elite. Ele pode vir a ser um kicker confiável um dia, mas ele ainda não é. Ele fez 5 de 6 no jogo nessa última partida. E assim,
teve pressão nesse último chute dele, né? Que a gente reclama que sob pressão ele vai muito mal. Mas foi um chute longo e, além disso, ele já acabou fazendo outros chutes sob pressão durante o jogo, né? Que todos os chutes que ele teve foram pressionados devido ao fato do Saints não estar conseguindo produzir. Vocês acham que o Saints devia chutar o Blake Grupe? E assim, sinceramente, eu acho que não, mas eu acho que quem achar que sim também tá na razão. Eu só acho que o Saints devia estar correndo atrás de outras coisas que não fossem um kicker. Tentar tapar outros buracos que não sejam do chutador aí que, sei lá, talvez não seja, talvez não, com certeza não é o culpado dessa situação do time. Cara, é inacreditável, sabe? Parece que a gente tá sendo governado, assim, por sei lá, algum político, assim, de cidade do interior, né? Cara, não tem um remédio aqui no postinho, pô, mas olha que maneiro esse chafariz que a gente construiu aqui, sabe? Tá mais ou menos isso. Cara, assim, a posição de kicker, ela é muito... Eu entendo, né, que para o que é o jogo, né, para o que é o futebol americano, ela é uma posição ali que, enfim, ela não tem um olhar assim, né, não tem um crivo ali tão forte, né. Mas eu uso como exemplo, cara, justamente o Rodrigo Blankenship, né, que era do Colts, né, aí depois passou ali no Buccaneers, se eu não me engano, foi pro Cardinals também, e hoje o cara tá sem clube, né? Tá sem franquia para jogar. E eu lembro que na época do Colts ele era um bom kicker, né? Se eu não me engano. E aí teve um field goal ali que era game winning e ele errou. E isso custou a carreira dele, né? Vamos dizer assim, porque, cara, o cara não conseguiu mais se firmar em canto nenhum. E ele era muito consistente, né? Eu lembro que o pessoal até fez meme, né? Daquela foto que ele tirou com o DK Metcalf. E, cara, a gente tá seguindo o mesmo caminho, né, com o Blake Grupe. A gente tá colocando uma pressão desnecessária no moleque, e assim, ele errou aquele último, cara, mas já a gente não ia conseguir virar aquele jogo, assim, nem com reza braba, assim, nem com dança da chuva, sei lá, não ia dar, cara. Ele errou, mas bicho, ele foi eficiente no que ele fez o trabalho dele ali, né? E é um moleque que tá chegando na liga agora, né? De verdade, eu não sei, sabe? É justamente o ponto, eu volto lá naquele ponto, né, da negligência por parte ali do alto escalão do Saints, né? É negligência, cara, tem tanta coisa errada dentro dessa franquia e os caras vão olhar kicker no mercado. Cara, o Mason Crosby o Mason Crosby, ele tá com mais de 40 anos, talvez, cara. Antes de eu começar a assistir a NFL, o Mason Crosby já jogava. Então, bicho, sinceramente, cara, chega a ser engraçado. Assim, sei lá. Enfim, é isso. É engraçado porque trocamos o Will Lutz no início da temporada, né? E o Lutz não deu nenhum sinal de que queria sair do Saints e simplesmente a gente trocou para trazer Blake Grupe para ser nosso titular. Beleza que em alguns jogos ele vacilou, mas é um garoto, tem futuro. No jogo de domingo, a gente ele errou mas também não ia fazer diferença. Mas ele conseguiu fazer os 5. Engraçado é que os 15 pontos só foi dele. E aí 2 dias depois o Saints resolve fazer treinamento com 2, 3 jogadores. É desnecessário isso. Tem tantos outros buracos no nosso elenco e eles querem pensar em kicker, sendo que tinham os melhores kickers e simplesmente trocou pro Denver. E tem um garoto de 19, se eu não me engano, 19, 18 anos. Então, assim, o menino não tem culpa nenhuma, o menino tá fazendo uma temporada ok, tá fazendo os pontos que tem que fazer, tá chutando, tá apresentando uma temporada muito boa, sendo que é a primeira dele. Então,
é desnecessário. Não entendo qual é a inteligência, o raciocínio que hoje eles querem fazer treinamento com o kicker. Parece que a torcida do Santos é palhaço, pô. Porque é lamentável a gente estar apostando a gente vendo notícias de que o Santos fez treinamento com o kicker, sendo que tem outras carências no nosso elenco. É simplesmente inexplicável. O principal problema é isso, né? A gente ter outras carências no elenco e ficar atrás de kicker aí ao invés de... Bom, basicamente é alguma coisa para inglês ver mesmo. Bom, a gente vai ter que encerrar o podcast, mas eu quero que vocês encerrem com algum comentário falando do que vocês vão achar, do que vocês acham que o Saints deve esperar dessa semana da partida contra o Detroit Lions, dono de uma campanha 8-3. O jogo é no Superdome, o que pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque pode fazer com que o coro seja ainda menor, seja um pouco menor, mas pode ser ruim porque a gente pode passar a vergonha em casa. Por outro lado, além disso, vamos passar a vergonha para a TV brasileira também. O jogo vai passar na ESPN 2. É um momento aí para o Saints tentar se recuperar, vai ser provavelmente o adversário mais difícil, mas sinceramente eu torceria para o Saints tomar um couro nesse jogo, mas assim, uma surra que não tivesse, é até errado eu falar isso, eu acho, mas que não tivesse desculpas pro nosso staff ali, para nossas cabeças não fazerem alguma coisa. Ah, meu Deus, a gente tem que chutar alguém só para mostrar alguma coisa, nem que for por mera pressão. Eu acho que essa é a maior oportunidade que o Saints tem na temporada disso acontecer. Então, se for para isso acontecer, eu nem vou ligar de tomar um couro. E que seja agora, né? Do Saints tomar um couro, seja claro. Bom, mas eu vou perguntar para vocês a expectativa do jogo e já vou agradecer aí. Então, vocês podem se despedir. Vou começar com você, Irônios, o convidado. Muito obrigado aí pela participação nesse podcast. E, sabe, né? As portas sempre estão abertas para você aí. Mas vamos lá, o que você acha do que vai ser um pouco do jogo aí entre Saints e Lions, e já pode aproveitar e se despedir da galera. Cara, eu que agradeço, Ivanzinho, pelo convite de sempre. Espero voltar mais vezes com vitória, né, do Saints de preferência. Só venho aqui pra chorar as pitangas junto com vocês, mas ainda assim é muito bom. Cara, as expectativas elas são as piores possíveis, tá? Eu peço misericórdia aí, tá, pro Dan Campbell, pro Dan Campbell aí por todos os anos, né, que ele passou aqui na franquia de New Orleans, né? Eu espero que ele tenha ali um pouquinho de misericórdia no coração dele. Mas, cara, falando sério agora, eu não vejo a gente vencendo o Detroit Lions, não. É um time muito arrumadinho, né? Um time com tudo ali no seu devido lugar, assim como qualquer franquia, né, eles tiveram ali os altos e baixos na temporada, né, mas ainda assim é um time com campanha positiva, né, um time ali que vem conseguindo grandes feitos, né, na liga, né, até mesmo o ano passado ali já fizeram uma temporada bem interessante, né, e esse ano aí eles vêm se provando aí um time contender, né, de playoffs, né, então eu vejo a gente em total desvantagem para esse jogo, né? Um matchup ali completamente desfavorável em todos os sentidos. Mas ainda assim, né, cara, a gente é torcedor, a gente tem que acreditar que vai dar bom, né? Vamos torcer aí para o fator casa dar certo, né? Enfim, vamos ver no que dá. Obrigado aí por mais um episódio aí. Ainda que difícil, a gente segue por aqui. Exatamente. Eu falo isso, mas se o Saints vencer, eu vou ser o primeiro a montar no hype de novo e falar, olha só, ganhamos do Lions, vamos pro Super Bowl. Bom, brincadeira, mas obviamente eu estaria empolgado também. Vou torcer pro Saints, mas já esperando o pior. Assim como eu acho que você também vai fazer, né, Fábio? Vai ser um jogo muito difícil, já aproveitar e agradecer a sua participação. Sempre aí muito bem, aí colocando também seus comentários. Valeu aí pela participação, pode se despedir e já falar aí o que você acha que vai ser a partida deste domingo aí contra o Detroit Lions.
Parece que eu sou mais empolgado, né? Todo jogo do Saints eu fico empolgado. Acho que o Saints vai ganhar, vai isso, aquilo. Por mais que uma das equipes que eu mais gosto de ver é o Detroit Lions. É um time muito bom, é um time muito bom. E eu acho que Derek Carr vai ter muitos problemas, porque eles vão fazer muita blitz. As corridas vai ser prejudicial demais. Mas eu tô confiante na vitória. A gente tem que sempre estar confiante. Mas tirando o torcedor de lado, por mais que os torcedores do Saints que estão nos ouvindo possam não gostar, mas eu acho que uma derrota seria bom. Eu acho que a não ida para os playoffs seria bom. A gente tem a 12ª escolha hoje. A gente pode subir mais desse draft. A gente pode pensar em longo prazo. Então, essa derrota para o Detroit Lions, por mais que eu, como torcedor, quero que não aconteça, mas que, pelo que o Detroit Lions joga e pelo que o New Orleans Saints não joga, pode ser que a gente veja um jogo bastante desigual. Então, para o resto da temporada vai ser fundamental essa derrota ou vitória, que vai dizer muito se a gente vai para os playoffs realmente ou se a gente vai ter que fazer uma reestruturação que tem que acontecer mesmo com a ida aos playoffs, né? Então é muito difícil, né, falar sobre o jogo, porque eu não sabia que era contra o Detroit Lions. Eu vi a tabela de jogos e eu falei, oh, meu Deus, logo contra o Detroit Lions. Então vai ser muito difícil. E desde já eu agradeço demais estar no podcast, eu gosto demais de estar aqui. Muito obrigado, Ivan, como sempre, Irones, é um prazer estar com vocês. E até a próxima aí. E que espero que a próxima seja a vitória do Saints contra o Detroit Lions. E eu esteja falando aqui que a gente vai pro Super Bowl. É isso aí. É isso que eu gosto. A gente vai torcer pro Saints. A gente não consegue torcer contra o Saints. Eu sei que muitos torcedores são assim. Mas ceticamente falando, né? Talvez uma não ida aos playoffs seria melhor. Pensando em mudanças aí na estrutura da instituição. Porém, bom, por outro lado, seria bom ir para os playoffs para dar uma experiência a mais para a galera aí, e porque ganhar essa divisão é o mínimo que o Saints deveria fazer. Dito isso, eu acho que vai ser algo bem triste contra o Lions, espero que não seja, mas e que o Dan Campbell tenha de fato esqueci a palavra, piedade de nós. E é isso, galera. Bom, sigam a gente nas redes sociais, em todas as redes sociais, vocês sabem onde encontrar a gente. Deem sua opinião sobre o que acharam do podcast, se faltou xingamento, se fomos muito bonzinhos, se falamos mal demais. A gente tenta aí ser um pouco parcial e imparcial ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem o nosso lado clubista. Mas fato é que o Saints não convence quem vê, quem é torcedor, quem não é. Então a gente segue nesse sofrimento, mas na esperança de que as coisas possam mudar aí num futuro próximo. Talvez não tão próximo, mas que as coisas possam mudar e que o Saints aí volte aos trilhos, né? Que a gente volte a ter momentos felizes, como já costumamos ter com esse time muitas vezes, né? Muitas vezes aí num passado recente. Bom, muito obrigado aí para você que escutou até agora o podcast, chegou até o final aí com toda essa melancolia. Próxima semana provavelmente a Jéssica tá de volta, mas seja ela, seja eu, estaremos aqui para falar de mais um jogo. É isso, galera. Não abandonemos o barco. O Saints é uma franquia legal de torcer, apesar dos pesares. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Who dat?